aplausinho. Ela que é psicóloga, a pastora Zéza. Que honra poder receber a senhora aqui. Obrigada, viu? Estenda as suas mãos para cá para a gente estar orando pela vida da pastora. Senhor Jesus, nesse momento nós apresentamos a vida da tua serva, Pai. Que nesse momento não seja ela falando, mas que seja o teu Espírito a capacitando e a guiando em cada palavra que sair pela sua boca. Jesus, o Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser nesta noite, Jesus. Nós te damos liberdade para operar milagres e maravilha. No nome do Senhor Jesus, abençoa a vida da tua serva, Pai. Que vá encontro em corações a palavra que ela vai ministrar aqui nesta noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como é que a gente faz aqui para ver o... Vocês conseguem ver? Pode ser? Eu posso ficar aqui? Ah, legal. Paz de Cristo, mulheres vitoriosas, abençoadas e muito tops. Que alegria estar aqui nessa noite para a gente estar em mais um culto, né, das mulheres vitoriosas. E eu creio que nós somos vitoriosas. Joga a mão para cima e diz: eu sou vitoriosa. Já preciso ouvir que a gente é vitoriosa, amém? Glória a Deus, aleluia. Minhas amadas, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Vocês sabem o quanto eu amo essa igreja, né? Sou suspeita, amo vocês, amo pastores de vocês, especialmente a nossa pastora amada, pastora Érica, amiga, companheira de jornada, companheira de ministério, companheira de caminhada nessa vida profissional também, né? Uma mulher de Deus que eu sei que tem sido um exemplo para vocês, para todos nós. E nessa noite ela me deu a incumbência da gente estar falando, a gente está no Outubro Rosa, mas a gente é muito informado sobre os nossos cuidados acerca do câncer. É um mês em que toda a sociedade se movimenta, né? Toda a nação está movimentada para despertar as mulheres com relação ao seu próprio corpo, à sua saúde. Eu tive a oportunidade de ouvir uma das irmãs daqui no Culto Rosa, de lá da sede. Espera aí, quem não me conhece, eu sou a pastora Zéza Maciel, desculpa. Eu sirvo lá na sede, né, junto com os nossos pastores, Oséias, pastora Lília, e os demais pastores ali. Também sou psicóloga, né, desde 81. E aqui nessa noite somos todos servos. Amém? Amém. Quem está aqui é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E em tudo nós dependemos dele, e sem ele, minha irmã, nada a gente é. Amém? Eu quero agradecer a honra, né, de estar aqui nessa noite, primeiramente e principalmente aos pastores, nosso pastor Oséias, pastora Lília, mas aos nossos amados pastor Edson, pastora Érica. Minha gratidão pela honra de nos conceder esse púlpito para trazer a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para que alimente a igreja, o rebanho dele aqui. Amém, queridos? Vocês estão felizes nessa noite? Amém. Eu não sei, talvez quando vocês olharam assim para o tema é trauma. Será que já vem trauma? Não. Em nome de Jesus, eu estou com a frase, eu vou só falar do que é trauma, o que acontece com trauma, mas o que está na minha mente é a mente. Amém? Que está na minha mente é a mente. É uma frase que eu ouvi essa semana e o Espírito ficou martelando na minha mente. A mente. Jesus é verdade. Aí fui buscar na Bíblia. Enganoso é? Enganoso é? Mais do que? Todas as coisas.
E o coração é a mente. Então eu disse, eita, é verdade, a mente mente, porque a Bíblia diz que ela mente, amém? Ai, coisa boa que ela mente. Não consegue enganar a gente não, irmão, é coisa maravilhosa. Nessa noite, vamos saber, a gente sabe que a gente passa por lutas, por dificuldades, mas aqui estamos nessa noite para receber do Senhor toda a porção que Ele separou para nós nesta noite. Tem um salmo que diz assim, ó. Obrigado, Deus, Davi diz assim, obrigado, Deus, por todos os benefícios que o Senhor acumulou para mim nesse dia. Olha que coisa linda. Então, todo dia tem um monte de benefício assim que Deus acumula para nós e ao longo do dia Ele vai distribuindo, amém? E o dia vai acabar meia-noite, ainda tem assim para nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Então, ó, todo dia você amanhece, obrigado, Deus, pelos benefícios que eu vou viver, que o Senhor acumulou para mim nesse dia, amém? Quando for de noite, que for dormir, obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor acumulou e eu recebi de Ti nesse dia e eu já estou preparada para receber amanhã, amém? Oh, glória a Deus, já comecei a pregar, mas vamos lá, é trauma, né? Então, ó, traumas, agentes adoecedores. Eu quero ler o texto, como eu disse que a mente mente. Antes de falar dos traumas, eu vou falar da palavra. Diga amém. Amém. Ezequiel 36. Profeta Ezequiel 36. 25. Em diante. Então, espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Diga amém. De todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne. E vos darei um coração de carne. E porei, diga porei. Dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. E o 28b diz, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Recebeu esse presente todinho. E depois Deus diz, desse jeito, vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Diga aleluia. Amém. Diga, eu sou povo de Deus. Quando a gente, por gentileza, você pode colocar o primeiro, meu filho. Ah, é ali, a mídia está para lá. Está para lá. Quando for para colocar o vídeo, eu te aviso, tá? A gente está falando sobre trauma. E eu quero dizer que a palavra trauma vem do grego e significa ferida. Mas que ferida é essa? Física? Não. Ferida emocional. O próximo, vamos passar os slides, eu vou só lendo, que vocês já sabem disso, né? Traumas fazem parte da existência humana. Guerras, fome, escravidão, holocausto, deixam marca na nossa história. A nossa história é uma história de traumas, irmãs. O que a gente vive, né? Os desastres que a gente vive naturais hoje é terrível. As guerras são terríveis e deixam pessoas muito traumatizadas. Como o Holocausto. O Holocausto é um negócio terrível, né? Tem um livro que eu gosto muito de ler e de indicar também. É de um psiquiatra que ele viveu no campo de concentração e ele escreveu um livro maravilhoso e fala muito da superação do sofrimento. É o sentido da vida, Viktor Frankl. Então, quem puder ler esse livro, leia. Porque o Holocausto, minha gente, é outra tragédia e a gente vai ver que as tragédias deixam traumas, deixam marca em nossa história. Traumas fazem parte da realidade. Ninguém aqui pode me dizer que não tem trauma. Todos nós temos, passamos por eles e poderemos ainda passar, certo? Violência interpessoal entre as pessoas, abuso de
todo estilo, abuso verbal, abuso sexual, abuso até espiritual. Quantas pessoas, líderes, que são abusadores espiritual de pessoas, né? No sentido de comandarem a vida das pessoas, não deixarem elas serem elas mesmas. Então, o estupro, a negligência infantil, acidentes e catástrofe, e entre eles o pior é a negligência infantil. Então, trauma, a gente pode resumir um pouco que, e ele é uma doença, tá? Está no DSM, tá certo? Então, trauma, eu anotei aqui, não é só o que de ruim acontece conosco. Não é só o de ruim que acontece. Trauma é o que deveria acontecer de bom e não aconteceu. E isso traumatizou. Quando traumatizou? Olha, e essa é uma frase, não é minha, tá? É do Gabor Maté, de um grande estudioso do trauma. A criança não deixa, quando ela sofre abandono, quando ela sofre violência, quando ela sofre doenças, perdas, quando ela sofre violência doméstica, quando ela não é vista, não é ouvida, não é tocada, não é abraçada, a criança cresce traumatizada. Quando seus cuidadores não têm esse entendimento de que a criança precisa ser acolhida, cuidada, abraçada, a criança precisa de afeto, que a primeira necessidade nossa, básica, depois da necessidade física, é a emocional, precisa ser suprida, e a criança não é suprida no seu lar. E, às vezes, não é nem coisas grandiosas não, irmãs, às vezes é coisa pequena. Que quando você observe, às vezes, a gente observa a criança, mamãe, eu quero isso, eu quero aquilo, aí puxa a saia da mãe, e a mãe está aqui conversando. A gente vê na igreja isso, a mãe está aqui conversando com as amigas, e a criança puxa, mãe, ela está querendo alguma coisa, ou está com sede, ou está querendo pedir alguma coisa para a mamãe, ou alguma coisa está incomodando, e a mamãe está ali conversando, às vezes ocupada, resolvendo as coisas, e não dá atenção para ela. Aí ela puxa a sainha da mãe, puxa, e chama atenção, e a mãe não vê, a criança desiste. Você vai ver que ela desiste e ela sai. Quando ela sai, é como se ela dissesse assim, eu não sou importante. Mamãe não me vê. Mamãe não me escuta. E ela vai começando a internalizar comportamentos de evitação. E isso vai se tornando ao longo da vida, se esse comportamento for repetitivo, ela vai se tornar uma pessoa traumatizada. Tá certo? Então, a gente está vendo que trauma é uma doença e trauma é algo que todo mundo carregou. Aqueles que têm a bênção de serem curados, porque Jesus cura o espírito, cura a alma e cura o corpo. Amém? Amém? Esse é o Senhor que eu conheço. Eu já vi Deus libertar pessoas de traumas terríveis. E eu mesmo no meu consultório, há casos em que eu olho assim e digo, Senhor, aqui só o Senhor. Tem lugares na nossa vida, e está na Bíblia, hein? Que só o Espírito de Deus vai com a palavra. Não tem nenhum ser da terra que vá ali, mas o Espírito de Deus vai e resolve. Amém? A palavra de Deus nos diz que a palavra, ela divide a alma. Olha, divide a alma do espírito. Está vendo? Ela penetra nessa divisão, melhor dizendo, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela divide a alma do espírito. Perceba, a palavra tem um poder tão grande, tem uma força tão grande, que ela consegue penetrar, entrar e chegar nessa divisão ali dentro. Aí eu fiquei pensando, para que é que a alma chega ali dentro, lá na divisão da alma e do espírito?
A palavra chega ali na alma para curar, para libertar, para fortalecer o espírito na divisão entre os dois. Sabe por quê? Olha, já comecei a pregar. Por isso que eu disse, o negócio é a mente e mente. Mas vamos para a palavra que não mente, amém? Então, nós somos um ser humano criado em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Todo mundo sabe disso, amém? Você tem um espírito, uma alma que habita no corpo, amém? E o corpo faz o que a alma manda. Quando o espírito é regenerado, está conectado com Deus. Diga, tem Wi-Fi do céu, amém? A gente tem um Wi-Fi, meu irmão, do céu poderoso. Quando a gente aceitou Jesus, o Wi-Fi foi ligado, amém? É igualzinho a TV, gente. É igualzinho o telefone. Se você não paga a internet, corta. Acabou o Wi-Fi, né? Se não pagar, corta. Jesus Cristo pagou com o sangue dele, disse, liga o Wi-Fi dela e ninguém vai cortar. Está pago. Oh, glória a Deus, está pago. Ninguém vai cortar esse Wi-Fi. Ninguém. Ninguém pode cortar, amém? Glória a Deus, aleluia, coisa boa. Tudo ligado no Wi-Fi, já sabe que tem Wi-Fi, amém? E aí, o espírito ligado em Deus, Deus fala no espírito, porque Deus é espírito. E o espírito que recebe a mensagem de Deus no espírito, que se comunica com Deus, olha que coisa linda. Ele fala com a alma, que é a mente, que é o centro da nossa vontade, das emoções, das decisões, dos pensamentos. É o comando, o grande cérebro nosso é o comandante do nosso corpo, ação, atitude. Certo? Amém? Então, o Espírito fala com essa alma, com essa mente aqui dentro. É por isso que tem coisas que, às vezes, você diz, será que sou eu mesmo? Será que isso é da minha mente? Ou é o Espírito que está falando comigo? Porque ele fala na mente. Ele dá visão na mente. Eu estava orando por uma pessoa, no culto desse. Esse final de semana a gente ministrou no encontro de casais da sede. Eu estava orando por uma pessoa e na oração que eu estava fazendo, aí, na minha mente vinha uma menina andando numa rua escura, sozinha e enxugando o olhinho assim com o vestidinho. E ela sozinha naquela rua. E eu orando por ela, comecei a ministrar. Você está antenado no Espírito, o Espírito vai falar na mente. Amém? E eu comecei ministrando sobre aquilo que o Espírito estava falando comigo. E eu ministrando aquela menininha que estava sozinha na rua, que estava se sentindo só. Quando eu comecei a orar pela menininha na rua, a mulher se desmanchou, irmã. E olhou e disse, mas como é que você sabe da minha história? Eu disse, eu não sei não, quem sabe é o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Porque isso a gente está no Wi-Fi do céu ligado. E Deus conhece a história de cada uma de vocês aqui. Hoje Deus pode usar qualquer uma de vocês para abençoar a vida da outra, porque está tudo ligado no céu. Vocês estão entendendo? Vocês estão felizes por isso? Amém. Glória a Deus. Então, a gente vai ver que trauma não é só o de ruim que aconteceu, mas aquilo que deveria ter acontecido e não aconteceu. Aquilo que nossos pais deviam ter feito e não fizeram. Aquilo que os cuidadores deviam ter feito e não fizeram. Aquilo que as pessoas, os amigos, aquilo que os maridos, aquilo que as mulheres, aquilo que todo mundo podia ter feito, que você acha que todo mundo podia ter feito e não fez. E isso às vezes traumatiza, traz memórias traumáticas para a nossa vida. E o que é trauma é ferida. Ferida na alma, ferida na alma, ferida na mente. Mas escute aqui, depois eu vou voltar aqui, tá bom? Mas eu vou ler rápido. Se nós nos machucarmos, o nosso corpo tende a curar-se. Olha que maravilha. Porque Deus colocou o ingrediente da cura dentro de nós. Olha que coisa boa. Isso está no cérebro, tá? O cérebro faz parte do corpo. Então, corpo e cérebro estão conectados. Tá bom assim? Então, o cérebro comanda
comanda ações para o corpo e o corpo envia resposta para o cérebro. E assim eles trabalham em perfeita harmonia, deixando a gente vivo. Porque tudo que o cérebro faz é para manter o ser humano vivo. Deus colocou o cérebro e disse, olha, deixa ele viver. Faz tudo para ele viver. Então o cérebro vai trabalhar para manter a gente vivo. Diga glória a Deus. Temos instalado no nosso cérebro um mecanismo concebido, feito para curar. Que mecanismo é esse? É o que a gente chama de neurogênese, a capacidade que os neurônios têm de se reproduzirem, de criar. O cérebro tem a possibilidade de criar novas sinapses, novas redes neuronais, novos aprendizados, amém? Diga que coisa boa. Antes ninguém sabia disso, mas agora a ciência descobriu há pouco tempo, 10, 20 anos, que ela descobriu que o nosso cérebro não envelhece. Ele é capaz de produzir novas células até o final da vida. Diga coisa boa. Por isso que eu digo, a gente é meio eterno e a ciência já vem comprovando isso. Pense comigo agora. As nossas experiências traumáticas, elas estão na nossa vida como se estivesse no presente. Aí eu penso, nosso cérebro, a ciência diz que ele é atemporal, certo? Certo? Entendeu? É atemporal, ou seja, ele não está limitado ao tempo, ele é meio que eterno. Olha para isso. Isso está dizendo você, presta atenção, você é eterna, hein? Presta atenção, você é eterna. Tem um sinal aqui. Ele só não tem o domínio do futuro, isso ele não tem. Não, está limitado. E eu acho que quem limitou foi o pecado, desde Adão. Mas a gente tem, aqui dentro da nossa cabeça, toda a nossa história, desde barriga de mamãe, tudo arquivadinho. Tudo arquivado. Desde a concepção, na hora em que o óvulo encontra esperma, eles se abraçam, num longo abraço, e criou eu e você. E a ciência disse algo lindo e tremendo, que nesse momento de concepção, o óvulo, quando abre, emite uma luz. É como se fosse o sinal para o esperma entrar. Aquele que Deus escolheu. Amém? Ninguém está aqui por acaso. Eu não acredito num acaso acerca da nossa criação. Eu acredito que todo mundo está aqui pela mão poderosa do nosso Criador, com um propósito e um objetivo. Você não é obra do acaso. Bota isso na sua cabeça de uma vez para todas. Eu estou nessa terra com um propósito. E quando a gente descobre o propósito, a gente descobre o sentido da vida. Já viu alguém dizer assim, minha vida está sem sentido. Eu não sei o que fazer. Não, minha vida, pastora, minha vida tem sentido mais não. Por quê? As pessoas falam isso. Espere que aqui não tenha ninguém com a vida sem sentido. Porque fazer parte dessa igreja tem muito propósito aqui para você. Amém? Amém? Fazer parte de uma igreja como essa tem muita coisa para dar propósito para a sua vida. E o que é o propósito? É aquilo que dá sentido à sua vida. E o que é que dá sentido à sua vida? É aquilo que faz você viver intensamente e dizer, que bom viver. Quando você canta no coral, a gente vê a expressão de vocês felizes, alegres. E a gente vê vocês aqui dizendo, meu Deus do céu, que coisa linda. É a palavra que diz, que bom cantar. É o sentido da minha vida, adorar. É o sentido da minha vida, adorar. É o sentido da minha vida, orar. É o sentido da minha vida, clamar. É o sentido da minha vida, viver. Oh, meu Deus, a vida do crente tem sentido. É sentido, precisa buscar sentido para a sua vida. Quem tem sentido de vida não busca morrer. Quem tem sentido de vida dificilmente entra em depressão, entra em ansiedade, dificilmente tem problemas emocionais, dificilmente, porque tem foco, porque tem propósito, porque sabe que está aqui para viver e fazer a vontade de Deus. Não está aqui para fazer a vontade de ninguém, não está aqui para angariar bens, riqueza, apesar de que isso é necessário, mas ela está aqui mesmo ganhando bem, riqueza e tudo para a glória do Senhor. O sentido é Deus, a vida é Deus. Aleluia. O propósito é servir. E servir a quem? A Deus. Fazendo o quê? Servindo o outro.
É bom quando você entende que servir num reino é servir o outro. Se você canta aqui para adorar a Deus, você está levando a congregação para adorar, você está servindo ao outro. Se você dá um copo d'água para alguém, você está servindo ao outro. Sabe por que Deus te agrada? Porque o outro é de Deus. É como se você estivesse servindo a Deus. E quando você tem filho, que alguém dá um presente para o seu filho, como é que você fica? Hein, mulheres, cadê vocês? Como é que vocês ficam? Oh, meu Deus, quando você faz algo para alguém, todos nós somos de Deus, até aquele que ainda não aceitou Jesus, é de Deus, é criação, só não é crente ainda, mas pode ser, amém? Então, sempre que você, por isso que Jesus disse, aquele que dá um copo de água a um desses meus pequeninos, estão dando a mim. Diga aleluia, glória a Deus. Eu gosto de pregar, não gosto de... Então, minhas amadas, esse mecanismo que está instalado no nosso cérebro é a capacidade da neurogênese, de criar novas sinapses, ok? Se cria novas sinapses, ele cria coisas novas, boas para a gente, e você vai aprender. Nessa noite, enquanto a gente fala, a palavra de Deus vai lhe mostrando novos horizontes, novos caminhos, novas palavras que vão mudando a sua mentalidade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade, e a verdade te liberta. A verdade da palavra, a verdade do conhecimento, a verdade sobre você mesmo, quem você é, o que você precisa fazer, a verdade que a sua vida tem sentido, a verdade que você precisa encontrar propósito. Se você lava prato com alegria, é um propósito. Se você faz comida na sua casa com alegria, é um propósito, porque você é uma mãe abençoada, uma mulher abençoada. Se você varre a casa, varra com alegria. Se você lava prato, lave com alegria, como servindo ao Senhor. Você não está servindo as pessoas, você está aqui nessa terra com um propósito. E quando você serve em amor, você está crescendo como ser humano. Você está sendo melhor. Você está sendo, em nome de Jesus, útil nessa terra. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão e dê glória. Oh, meu Deus. Esse mecanismo objetivo é levar qualquer tipo de transtorno emocional a um nível de saúde mental. O que ela está dizendo? Pode passar, meu querido. O que ele está dizendo? Que esse mecanismo de criar novas sinapses, novas memórias, é um mecanismo que, utilizado com técnicas, com oração, que eu acho que a oração é a mais poderosa de todas, amém? Esse cérebro sendo ativado, ele vai promover a cura. Está vendo? Porque ele é o controle. Ele vai criar novas conexões. Ele vai criar nova forma de pensar. E criando nova forma de pensar, cria nova forma de agir. Diga glória a Deus por isso. Eu quero que meu cérebro nessa noite, diga comigo, eu quero que meu cérebro nessa noite comece a ter uma cura sobrenatural, amém? Amém, minhas amadas, vamos crer que o Senhor está trabalhando em nome de Jesus nas nossas mentes. Trauma é um evento que impacta o sistema nervoso, sobrecarrega o cérebro e o mecanismo concebido para curar. A experiência é processada de forma insuficiente e fica armazenada em seu estado perturbador. Pode passar. O que é isso? Você tem uma experiência traumática em qualquer idade da sua vida. Existem os traumas das memórias que são arquivadas desde barriga de mamãe, as memórias implícitas, mas também existem os traumas atuais, os traumas do presente. Por exemplo, um divórcio é um trauma, é uma ruptura, um luto é um trauma. Entende? Então, as perdas são traumas também. Então, o que acontece com o trauma? A gente vai ver isso no vídeo que a gente vai passar. Vem a experiência, o divórcio. Cria uma memória na mente de abandono. Cria no coração um sentimento de dor. E o que é o trauma? O trauma é aquilo que faz com que essa memória fique doendo, e ela vai se consolidando. E ela vai se tornando dura.
E ela vai se tornando dura, e se você não cuidar, ela vira uma pedra. Que a todo instante rola para lá, na sua cabeça, e rola para cá. Estimulou você, rola para cá. Ai, que dor. Não vou confiar mais em ninguém. Estimulou para lá, rola para lá a pedra. Ai, não vou confiar nunca mais em ninguém. Eu não quero nunca mais me envolver com ninguém. Ai, eu não quero nunca mais enfrentar isso. Ai, eu não quero nunca mais falar nisso. E aí vai engolindo as dores, e a pedra vai se solidificar lá dentro. Entendeu como é trauma? E aí a gente chama memória recalcada ou traumatizada. É aquela memória que não foi processada, que não houve um processamento adaptativo funcional. Ela ficou desadaptada dentro do cérebro. Entendeu isso? E o cérebro não apaga nada. Então, os traumas, eles não são apagados, a não ser pelo poder soberano do Senhor Jesus Cristo, ou quando você encontra um terapeuta bom que ajude você a se libertar, como a medicina liberta muita gente das doenças, certo? Então, o trauma psicológico é uma resposta emocional a um evento que deixou ferida na memória, tá vendo? A memória ferida endurece. É diferente. No sangra, endurece. O que foi que a gente leu aqui na palavra? Coração de mente. Tá vendo? Como a Bíblia tem razão. Eu amo a palavra. Então, ela deixa a ferida na memória um conceito de identidade desorganizada de uma pessoa. Deixa a identidade disfuncional. Deixa a identidade da pessoa embotada. Deixa a identidade da pessoa duvidosa. Eu não presto. Me deixou porque eu não presto, tá vendo? Bem que minha mãe dizia que eu não prestava. Bem que minha mãe dizia que eu não ia arrumar ninguém que preste. Bem que as minhas amigas diziam que eu tinha dedo podre. Percebe? Então, as memórias que vão sendo repetidas, elas vão se solidificando. Então, o que acontece com uma pessoa que sofre trauma? A memória ela se sente ferida, a memória fica traumatizada, ela fica com as emoções embotadas, tá vendo? Deixa a memória negativa, as memórias negativas, as memórias de longo prazo. Eu acho que ali a pessoa que escreveu para mim, deixando-a repleta de emoções, aqui assim, ó, deixando-a repleta de emoções negativas a longo prazo. Ou seja, o trauma, a experiência traumática, deixa a memória negativa ao longo prazo. Ela vai sendo petrificada, como eu chamo, petrificada, à medida que vai se repetindo eventos traumatizantes naquela área, ela vai ficando petrificada até afundar no inconsciente. E quando afunda no inconsciente, só Jesus Cristo e uma terapia muito bem feita. Senão, não tem jeito. Mas Jesus tem jeito, amém? Está aqui na palavra que ele disse que ia tirar o coração e colocar um coração. Oh, meu Deus, porque só um coração de carne pode receber o Espírito, de pedra não recebe nada. Você já viu pedra receber alguma coisa? A água bate na pedra, desce. Por isso que pessoas traumatizadas, amarguradas, e tem muitas, você vai abraçar ela, ela não recebe. Você vai dizer um elogio, ela vai dizer, está acontecendo alguma coisa, meu Deus. Entende? Você quer convidar ela para alguma coisa, ela, vou nada. Eu? Porque está me chamando, fica até desconfiada. Mas é como pedra que nada entra. Ela aprendeu a usar as defesas para se proteger. Quando você vê pessoas assim, você pode apostar, por trás dela tem uma história de dor. Por isso Jesus Cristo disse, não julgue, para não serem julgados. Vocês não sabem de nada, você não conhece nada. Quem conhece a história dela sou eu. Quem conhece a história de cada um aqui é Jesus.
A nós não cabe julgamento. A nós cabe amor, misericórdia, compaixão e acolhimento. E muita oração por aqueles que sofrem, amém? Veja o que aconteceu. Isso aqui é a metáfora do trauma que eu estava falando. A mulher de Jó. De certa forma, o trauma faz a gente ficar igual ela, ó. Uma estátua de sal eternamente congelada, olhando para trás. Não foi assim que ela ficou? Todo mundo aqui conhece a história da mulher de Jó? Que quando Deus mandou tirar eles lá de Sodoma, os anjos apressados querendo levar todo mundo, e a mulher não queria, as filhas não queriam, e o anjo agoniado, estava na hora, já estava nos últimos segundos para destruir Sodoma, mas Deus queria resgatar aquela família, e a mulher de Ló saiu com ele, mas no meio do caminho, ela se lembrou de Sodoma. Será que ela teve saudade? Será que ela teve pena de deixar aquele lugar? Será que ela não queria ter saído de lá? Mas quando ela resolve olhar para trás, já era. Virou estátua de sal. Tem até uma música aí, virou estátua de sal. Olhou para trás. Se deu mal a mulher de Ló. Olhou para trás. Cadê as tias do departamento infantil? Virou estátua de sal. Então, todas as vezes, irmão, que a gente anda olhando para trás, a gente está correndo o risco de virar estátua de sal e não caminhar. O que é estátua de sal? Os traumas fazem isso, paralisa a gente naquela memória. Preste atenção, trauma paralisa a gente naquela memória. A gente está no presente, mas é como se o passado viesse para cá e ficasse com a gente o tempo inteiro. Por isso que eu disse que a gente é meio eterno, porque a gente está no presente, mas o passado não passou para quem é traumatizado. A gente olha para trás, corre o risco, né? Olhando para trás, para onde a tragédia e a destruição ocorreram, não podemos olhar para o presente ou para o futuro, nem podemos fugir do que aconteceu. Perceba, olhando para trás, para onde é que a gente vai, gente? Para canto nenhum. Não avança, existem pessoas presas em situações. A gente vê isso nitidamente quando a gente atende pessoas. Eu atendi uma mulher de uns 45 anos. 45, 47. Linda, uma boneca. Corpaço. Ela tinha divorciada, tinha uma filha. No segundo relacionamento não tinha jeito. Já estava separada. Aí a gente foi para terapia com ela. Vamos para a história de vida. Aí eu olhei. Quando a mulher chegou na minha frente, eu me espantei. Ela veio de bustiezinha assim, calcinha toda colada, barriguinha de fora. Sentou na minha frente, tudo bem. Sainha curta. Eu olhei assim, 47 anos mais ou menos. Bonita. Aí foi para a história dela. Sabe o que aconteceu? Estava na adolescência presa. Andando como adolescente, irmão. Eu olhei para ela e disse, minha filha, depois que eu fiz a história, minha filha, quantos anos você tem? 47, você é crente? Sou. E essa roupa? Faço bem assim, e essa roupa? Cadê tua foto? Me mostra aqui tua foto no celular. Ela me mostrou, disse, olha para o teu rosto. Tem ruga? Tem um assim, já começando. Combina com essa roupa? Não. Minha filha, você está presa na sua história. Vamos lá trabalhar a sua adolescência. A gente foi ver minha irmã, ela estava presa lá na adolescência, porque ela não teve adolescente.
a adolescência como ela queria. Era jovem de uma igreja tradicionalíssima, que vocês já devem saber quem é. Não corta cabelo, não rapa perna, nem. O que acontece? A pessoa sai e se rebela. Aí fica preso, por quê? Porque fica com a culpa. Está vendo? O que o abuso espiritual faz? Ela fica presa com a culpa. Eu estou usando isso, mas não posso. Eu sou isso, mas não posso. Eu não devo fazer isso, eu sou condenada. Eu não mereço perdão. E a crença dela era ela, eu sou culpada. Eu não consigo sair desse lugar. É como se houvesse uma grade que prendesse a pessoa naquele lugar. Mesmo que ela queira, ela não consegue. E só quem despedaça a grade de julgo é Jesus Cristo. Entende? Ou quando a pessoa tem a sorte de ter o conhecimento, a revelação da verdade. E a revelação de traumas e de doenças emocionais, você só tem nos pés de Cristo, ou indo para um profissional competente, ou as duas coisas. Amém? Como câncer. Você hoje é muito orientado, por isso que eu não estou falando. Todo mundo aqui é orientado que deve fazer seus exames todo ano. Quem não sabe aqui? Todo ano você tem que fazer seus exames da mama. Tem que fazer apabuadinho todo dia, para saber se tem alguma coisa incomodando, se cuide. Porque eu vi uma frase de uma irmã daqui, que ela diz assim, o câncer não é o fim, é o começo. A minha companheira de consultório, ela teve um câncer recente. Não tem nem um ano que ela está se tratando. Mas ela está em remissão. Diga glória a Deus. Porque se descoberto antes, tem jeito. Amém? É a mesma coisa, trauma. Quanto mais antes você descobre, você se permite ser tratado, mais rápido você vai ser livre. Amém? Então, não podemos olhar para o passado. Aí a gente vai para a Bíblia e a gente vai ver gente de superação. Eu nunca vi, não existe gente de superação nessa terra como a gente vê gente superando na Bíblia. Gente como a gente, mas com um poder de superação maior. Por quê? Quem sabe dizer? Por causa da fé. Por causa da fé. Por causa da promessa da palavra que mantém acesa a fé. Mesmo que a doença venha e diga, não tem jeito, a fé diz, tem. O médico diz, olha, não tem jeito. A fé diz, tem. E a gente vai para o joelho, para a oração, aí vem para os cultos, aí recebe unção, recebe palavra, recebe poder, recebe a autorização de cura do Espírito Santo, a unção desce e a gente é curado. E a gente aprende com a palavra de Deus que a gente não pode olhar andando para trás para não virar estátua de sal. Quem é que quer ficar aqui nessa terra? Ninguém. Quem é que quer ficar sofrendo aqui? Quem? Que ninguém quer ficar sofrendo. Então, para não sofrer, a gente precisa aprender a não se permitir ser estátua de sal. Não ficar andando, olhando para o que te aconteceu. Já passou, está no passado. Jesus Cristo é o Senhor, que faz nova todas as coisas. Então tem que olhar para frente, para aquilo que Jesus pode fazer na sua vida, porque a mente mente. Quando você é traumatizado, aí é que a mente é mentirosa mesmo, porque ela só deixa você dentro da grade do trauma. Só vai dizer, não tem jeito, você está presa. Olha, não tem jeito, não vá que não adianta. Olha, não vá por isso, não vá por aquilo, não faça, não se mexa, você está presa. Mas nessa noite eu vim com a palavra de Cristo dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Jesus Cristo veio para nos libertar, a igreja, precisamos acordar. Existe uma mentalidade aí fora, a epidemia de ansiedade, a epidemia de depressão, a epidemia disso, daquilo e daquilo outro. E olha, eu digo, mas rapaz, a palavra de Deus sempre diz que houve algumas epidemias na vida. Mas a vitória é para aquele que crê. Sempre a vitória é para aquele que crê, sempre a vitória é para aquele que está alicerçado na palavra. Amém?
Você pode dizer, mas, irmã, a senhora é psicóloga dizendo uma coisa dessa? Pois eu sou psicóloga e estou dizendo isso. Exerça, em primeiro lugar, a sua fé em todas as instâncias da sua vida. Precisou de ajuda, peça. Não seja também orgulhosa. Não seja também aquela pessoa ignorante, porque a ciência existe para lhe ajudar. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que Deus está acima da ciência. Deus está acima da ciência. E eu tenho exemplo disso na minha vida. Passe o próximo. Entenderam isso? Não tem mais nenhuma pedra, nem estátua de sal aqui. Amém? Ninguém vai olhar mais para trás. E os exemplos da Bíblia que eu estava falando? Pensa comigo em Esther. Só quero dar um exemplo. Esther. Jovem. Vivia com o tio porque os pais tinham morrido. Adotada. Adolescente, tirada da casa dos tios, já tinha perdido o pai, agora perdeu o tio, foi-se embora, levada a pulso, como dizemos aqui, levada na marra para o palácio, para passar por uma seleção de não sei quantas mulheres, para mesmo contra a vontade ser esposa de um rei que ela nem sabia quem era. Olha que situação, irmão. Então ela era uma moça para ter tudo para dar errado, não era? Tudo para dar errado. Tanto que quando o tio dela mandou dizer para ela o que estava acontecendo, que ela precisava fazer alguma coisa, porque o infeliz do inimigo do povo de Deus, como era o nome dele? Amã. A igreja sabe a palavra. Aquele queria matar o povo de Deus. Mas Esther estava lá dentro do palácio, com trauma e tudo. Diga glória a Deus. E eu fico feliz. Ela podia, minhas irmãs, e ela teve hora na vida dela que eu acho que ela olhou para ela mesma, porque o tio mandou dizer que ela precisava fazer alguma coisa, porque a mãe queria destruir o povo. Ele disse, se levante para fazer alguma coisa. Ela disse, eu estou doida? Não vou me levantar. Porque eu não posso ir para a frente do rei, não posso entrar onde o rei está sem que ele me convide. E aí, o tio dela disse, você é quem decide. Para que é que você está aí dentro dessa casa? Para que é que você foi chamada para dentro desse palácio? Para que é que você foi chamada para dentro dessa igreja? Para que é que você foi chamada para dentro dessa família? Para fazer a vontade de Deus. Por um momento ela olhou para a situação dela de escrava, para a situação dela de impossibilidade, mas no momento em que ela deixou de olhar para trás e ela olhou para Deus, o que é que aconteceu? Ela disse, eu vou, se perecer, pereci, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ela encontrou o sentido da vida dela. Ela entendeu, para isso eu vim, e foi. E fez tudo o que tinha que ser feito e salvou uma nação. Quando a gente aprende a não deixar-se paralisar pelos traumas e andar para frente, a gente vive bem. Então, o trauma não é uma doença específica, mas uma experiência enraizada nos instintos de sobrevivência. É uma coisa que você não vê, mas ele está lá, dentro do seu instinto. É aquilo que move você, sem você perceber. Está vendo? A menina estava dentro da grade, presa na adolescência, andando como uma adolescente. Mas na hora em que saiu da grade, começou a se vestir decentinha, com a roupinha de idade adulta. E assim, tem muita gente presa na sua vida infantil. Tem a menininha de 5 aí dentro, de 6, aquela que foi chateada, aquela que foi abusada, aquela que foi maltratada, aquela que foi incompreendida. Está tudo dentro da gente. Porque eu disse o quê? O cérebro não apaga. Está tudo dentro de nós. A diferença vai ser como eu vou lidar com isso. Eu vou olhar para trás ou eu vou me mover para frente? Eu posso me mover para frente e entender que eu tenho um problema e preciso de cura. Eu vou me mover para frente olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, e deixando o meu passado com Ele. Eu posso me movimentar de várias formas, amém? Então,
O trauma muda a nossa fisiologia, muda sim. Nossa relação com as sensações corporais muda sim. Por quê? Muitas vezes você olha para trás. Eu conversava com uma pessoa ontem e dizia assim, mas pastor, antes de casar era uma coisa, mas depois que eu casei, eu sou outra pessoa, tá vendo? O trauma mudou ela. Ela disse, eu era toda arrumadinha, eu era toda organizadinha, agora estou uma bagunça só. Por quê? Porque não se deu bem no relacionamento. Então, o trauma desorganiza a pessoa, entendeu? Por isso que precisa cuidar-se, amém? Vamos para o próximo. Sem experiência do outro organizador, o sistema nervoso fica atordoado. Precisamos da autorregulação. E essa autorregulação vem do outro. Principalmente quando a gente é criança. Já começa a nossa história de dependência do ser humano. Somos seres totalmente dependentes do outro. Se você pegar uma criança e deixar ela lá, ela vai morrer. Ela precisa de comida, de alimento, de afeto, precisa ser limpa, de banho, faça tudo por ela. A gente se criou para isso, para viver dependendo um do outro, num grande relacionamento interpessoal. Deus nos criou para as relações, para vivermos em relacionamento, dependemos do outro. Não pense que você não depende de ninguém, você depende sim. A gente depende do irmão, depende da igreja, depende da sociedade, depende do trabalho, a gente depende de Deus, a gente depende de tudo, minha gente. Somos seres dependentes. Tá certo? Então, nada de ser metida a coisa, você precisa da outra, amém? Sempre trate bem, porque tratando bem você será bem tratada. Sabe, a pessoa que deixou seus traumas para trás, ela é uma pessoa empoderada. Uma pessoa empoderada, uma pessoa com poder, não é aquela que manda, é aquela que influencia. É aquela que faz o seu ambiente, o ambiente que ela quer para ela. Se ela quer um ambiente de paz, ela vai ser um agente de paz. Se ela quer um ambiente de amor, ela vai ser o agente de amor. Se ela quer um ambiente de poder, ela vai ser a que ora. Se ela quer um ambiente de alegria, ela vai ser alegre, amém? Você está entendendo direitinho? O próximo. Então, precisamos um do outro desde que nascemos. As doenças é um dos sintomas. Doenças psicossomáticas são os problemas físicos causados pelo sofrimento. Doenças cardiovasculares. Elas são as de primeira ordem. Os infartos e etc. Doença autoimune, lúpus. E o câncer, como a gente sabe. Que tem a genética. Tem a falta de cuidado também. Né? A gente precisa se autocuidar, dormir bem, comer bem, fazer exercício físico, ter bons relacionamentos. Certo? Andar olhando para frente, não para trás. Isso tudo faz com que a gente tenha uma vida emocional, espiritual e física sadia. Então, vamos para o próximo e eu quero terminar com um vídeo. Olha os sintomas do trauma. Quem é traumatizado sempre apresenta ansiedade e pânico por causa de conflitos familiares que causam trauma. Uso de substância, ou seja, drogas. Seja álcool, qualquer uma, violência. E aqui encaixa-se a violência verbal. Cuidado com a sua língua. E também cuidado com o que diz com você, para você não engolir tudo. Está me entendendo? A gente precisa cuidar da gente mesmo. Não é o que as pessoas dizem com você que define quem é você. Quem define quem é você é Papai do Céu e os seus valores aprendidos na palavra do Senhor. Amém? E muitas vezes vocês vivem, a gente vive numa sociedade doente. Hoje, as pessoas estão adoecidas. Dificilmente você encontra alguém querendo levantar alguém. Porque a reclamação é uma só no consultório. Mas aqui está a igreja do Senhor que aprendeu a amar. Aprendeu a entender que o outro é tão importante quanto ele mesmo. Aprendeu a se cuidar, a se sarar. E nessa noite, minha irmã, acorde. Se você não tem o seu autocuidado, comece a partir de hoje. Cuide da sua mente. É a primeira que você tem que cuidar. E muitas vezes eu fico, às vezes, indignada, porque as pessoas gastam fortunas
comendo, gasta fortunas com roupas, mas quando é para cuidar da mente, não quer pagar terapia. Aí eu fico, mas como é que pode um negócio desse? A mente é a principal para ser cuidada, porque é ela quem comanda todo o nosso corpo. Esgotamento, paralisia, depressão, distúrbio, o agravamento de doença em geral. Quando a gente vai fazer o histórico, o trauma está lá embaixo, afundadinho na cabeça. Eu queria que você colocasse o vídeo que eu pedi para você ver o que passa dentro da sua cabeça. Tem 3 minutinhos que eu passei. É 21, né? Já lhe dou. Vamos ver o vídeo para você entender o que eu falei. Esse é o seu cérebro. Ele se divide em 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O hemisfério esquerdo é o lento, é o hemisfério da linguagem. Ele é lógico, ele é linear. Veja só, pense numa praia com uma areia branca, um mar bonito, azulzinho, num dia de sol. Veja quanto tempo levou para eu descrever essa foto para você. Mas se eu apenas te mostrar a foto, a velocidade de percepção é outra, porque o hemisfério direito é o hemisfério rápido. Também é considerado o hemisfério simbólico ou metafórico. Nisso nós podemos perceber as diferenças entre os 2 hemisférios. A maior parte dos traumas fica alojado no hemisfério direito. O cérebro também se divide em mais 3 partes. A primeira delas é a parte corporal, que é o sistema autônomo. Essa parte do cérebro faz o seu corpo funcionar sem precisar pensar. Por exemplo, você não precisa ficar pensando, inspira, expira, inspira, expira. Por quê? Porque o seu cérebro faz isso automaticamente. Ele faz isso autonomamente. Você também não precisa ficar se preocupando com a pressão arterial, porque isso é uma coisa que o seu cérebro faz sozinho. A segunda parte do seu cérebro é a parte emocional, é o sistema límbico. É aqui que literalmente mora o perigo. Veja só, o que é a ansiedade? A ansiedade é a sensação de perigo. E é aqui nessa parte do cérebro que ele realmente mora. Então, quando a gente faz terapia MDR, o que nós queremos fazer? Ajudar a acalmar este sistema límbico que às vezes fica em alerta por causa do perigo real, mas um perigo real que já passou. A terceira parte é o cérebro cognitivo. Aqui é que você pensa. Descartes nos fez um desfavor enorme e nos atrasou 200 anos quando ele falou: penso, logo existo. Não é bem assim. Freud tinha razão. A gente não é só um pensamento. A gente tem muita coisa inconsciente. Então, essa é a parte do cérebro que faz com que você possa pensar, registrar o pensamento e, obviamente, é a parte consciente. Então, como você pode ver, 2/3 do cérebro é inconsciente. Essa área todinha do cérebro é inacessível por você diretamente, diferente da parte cognitiva. Aqui é a área de Broca, é a parte verbal, é aqui que fica a parte da linguagem. Lembra que eu falei que esse hemisfério é linear, é lento? Pois é aqui que fica também a parte da linguagem. Então a gente vê que é uma parte muito pequenininha em relação a todo o cérebro que existe. Então, o que é que o MDR faz? Imagine que você esteja fazendo a terapia MDR. Nós vamos pedir para você pensar naquilo. Aquela lembrança ruim, aquela coisa difícil que estamos trabalhando. Então, pense na imagem, nas crenças, nas emoções e nas sensações. Isso que a gente chama de imagem também pode ser considerado o ingresso sensorial, porque às vezes também tem a ver com cheiro ou com outros aspectos da percepção. Então, isso aqui serve para a gente abrir o arquivo cerebral, ou ter ingresso, ter acesso àquela lembrança, para a gente saber onde é que isso fica no seu cérebro. Então, enquanto você pensa naquilo, a gente vai pedir para você mexer os olhos de forma que você possa ter essa estimulação bilateral,
Nem sempre tem que ser visual, mas neste caso a gente vai fazer de conta que estamos fazendo a estimulação bilateral visual. Não dá para explicar tudo o que acontece dentro do cérebro quando isso acontece, mas você consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Então, enquanto você vai pensando naquilo e mexendo os olhos, o cérebro começa a linkar a lembrança com a parte da fala, com os pensamentos, com as emoções, com as sensações corporais. E isso vai dissolvendo, vai metabolizando a lembrança, de forma que no final você fica com uma lembrança mais arrumada, mais ajeitadinha. Em vez de ser aquela coisa ruim, a lembrança agora está arrumada. Não vou dizer que virou uma lembrança feliz, porque a gente nem sempre consegue transformar uma tragédia em algo bom. Mas vira algo que perde a capacidade de te fazer mal. Dissolve aquela carga negativa, aquela dor, aquele sofrimento que está vinculado à sua lembrança. Então, em termos muito simplistas, nós podemos dizer que é assim que funciona o MDR no seu cérebro. Entendeu direitinho? Agora você se viu por dentro, sabe como é que seu cérebro funciona e sabe como é que o trauma está lá dentro, a pedrinha está lá dentro. Mas não é só MDR que resolve. Qualquer terapia da fala também vai buscar essa memória. Mas quem mais vai buscar essa memória é Jesus, amém? Porque Ele conhece a gente por dentro e por fora. E a palavra que a gente leu nessa noite foi: porei dentro de vos darei um coração novo. Porei dentro de vós o meu espírito, um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis no meu caminho. O que é que eu estou dizendo? E a palavra de Deus dizendo e eu afirmando que isso que a gente viu agora é essa cirurgia que o Espírito de Deus faz pela vontade do Senhor na nossa vida. Está vendo? O Espírito Santo, pela palavra, está nos revelando que Deus conhece a nossa história, o nosso cérebro. E Deus vai lá, independente de quem quer que seja. A palavra é enviada. Eu enviarei, eu colocarei água sobre vocês. O que é água? A palavra. E nessa noite, a palavra não está sendo enviada. Ele está dizendo, eu coloco água e purifico vocês. E na hora que você crê na palavra, crê nessa purificação, nessa transformação, o Senhor vem com o poder dele, com o poder do Espírito Santo e começa agora a mudar aí dentro de você, nessa cabeça que você viu. Começa a acontecer um milagre aí dentro. Ele muda essa mente, dá uma mente nova, que era de pedra, vai virar mente de carne, mente original, e dentro agora de você, ele vai colocar o Espírito seu renascido, conecta com o Wi-Fi do céu, e agora ele está dizendo, eu coloco dentro de você o meu Espírito. Oh, glória a Deus, eu fosse você, dava um glória maior. Quem está aí dentro de você é o Espírito de Deus que fez novo o seu espírito. Eu posso dizer que esse Espírito de Deus dentro de você não tem trauma que fique na sua cabeça. Se você crer, verá a glória de Deus. E eu vim lhe dizer nessa noite que a mente mente, mas a palavra de Deus é a verdade. E nessa noite tem cura para você. Nessa noite tem cura para sua mente. Se você está com a mente depressiva, o Espírito de Deus vai aí onde você está para lhe curar. Se está com ansiedade, sabe, o seu cérebro está inquieto, mas Jesus Cristo lhe promete que vai ligar o seu Wi-Fi aqui na terra, lá no céu. E é você o agente da sua cura nessa noite. É você crer que Ele é o Senhor, que Ele cura trauma, que o trauma não é o fim, o trauma é um começo para um renascimento nele, para uma nova história nele, para um novo ressignificado. Quando você crê de todo o coração que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele lhe deu o Espírito Santo aí dentro de você, bata no seu coração e diga: bem-vindo, Espírito Santo. Oh, bem-vindo, Espírito Santo, bem-vindo, Espírito Santo.
Ai, bata assim, diz: bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Oh, não há outro igual a Ele. Nessa noite Ele está aqui para tocar você e dizer: pare de acreditar nas mentiras, pare de acreditar nas redes sociais, em tanta coisa ruim. A palavra diz que a mente mente, mas a palavra de Deus é a verdade, que cura, que liberta, que faz milagre, faz maravilha nessa noite. Ora, baixeira de candarama, chore oh, se você acredita que o Espírito de Deus está aí dentro de você, eu queria que você levantasse a sua mão e você começasse a falar em outras línguas. Ah, você é batizada com o Espírito Santo, fale com Ele, fale com Ele. Dereba cheira de candarabandaramas, recamandarabachuri derebalarabassuri de candaramanai. Comece a dizer a Ele em línguas estranhas que você depende dEle, que você acredita que os traumas não dominarão sua vida, os problemas não dominarão sua vida, mas Ele domina sua mente nessa noite. Oh, recamanarabacheira de candalarabasuriandeba, de candalamas. Oh, reanderebachore de candaramanaha, sore de candaramas. Oh, reanderebalarabachore de candaramanaha, sore de candaramanai. À medida que você fala em línguas, o Espírito de Deus trabalha na sua mente nessa noite. Eu estou vendo uma unção de candarabacheira de candaramanaia aqui nessa noite. O Espírito te confrontando. O Espírito está dizendo para você: minha filha, eu quero controlar sua mente, eu quero cuidar de você, eu quero dar paz a você, porque você não deixa. Orebaracheira de candalamarras, porque você está colocando a sua dependência em pessoas. Pessoas vão lhe frustrar, pessoas vão muitas vezes lhe decepcionar, mas o Espírito de Deus está dizendo: olha, coloca o teu fundamento em mim, porque nesta noite é uma noite de cura de trauma. A mente mente, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. E nesta noite ela está dividindo a sua alma, lá dentro daquele cantinho que ninguém sabe, daquela lágrima que você derrama e ninguém vê, daquele grito que você quer dar e não consegue. Nesta noite o Espírito de Deus diz: minha filha, pode gritar porque eu te escuto, pode chorar porque eu enxugo as tuas lágrimas, pode deixar comigo que eu resolvo para você, mas você precisa deixar Ele no controle. Você precisa entregar o controle a Ele. Ora, baixeira de canta lamaná, soreanda chá. A palavra cura, a palavra liberta. Eu quero orar por você, um minutinho, que nessa noite entrou aqui com a mente ansiosa, angustiada. Só levantar sua mão, sentadinha mesmo. O Espírito de Deus vai lhe curar. Você crê? Você crê? Ele trabalha de várias formas. Levante a sua mão comigo. E eu sei que aqui tem muita mulher de Deus, muita mulher de oração. Estenda a sua mão e comece a clamar agora. O Espírito Santo precisa de muito tempo para operar, não, irmão. É um segundo. Aleluia. Diga glória a Deus. Comece a orar agora: Senhor, eu entrego o controle da minha mente, da minha vida nas tuas mãos. Eu aprendi nessa noite que eu tenho um novo coração, que eu tenho o teu Espírito habitando em mim, e o meu Espírito é novo, meu Espírito não é velho, meu Espírito não está preso. Eu estou livre nessa noite para te honrar, te adorar, encontrar
tenha sentido para a minha vida. E a partir de hoje eu saio desse lugar curada. Eu saio desse lugar com a minha mente liberta. E eu declaro agora em nome de Jesus sobre a tua vida, que toda amarra, toda grade do diabo caia por terra em nome de Jesus. Toda mentira seja aniquilada em nome de Jesus. E no nome do Senhor Jesus você receba agora a unção de cura na sua mente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curada, mulher, para uma nova vida com propósito, em nome do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Quantas deixaram os traumas para trás? Mas se precisar de ajuda, busque. Aqui você tem amigos, irmãs, pastores e profissionais que podem curar de você, cuidar de você. Mas tem alguma mulher aqui que ainda não aceitou Jesus? Quem é visitante aqui nessa noite? Quem está aqui que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Que nunca recebeu um coração novo, uma mente nova, um espírito novo? Todas são do Senhor. Levante a mão quem é de Jesus e dê glória. É tudo de Jesus, amém? Vamos ficar de pé e aplaudir ao Senhor.